Hello, super! Sejam muito bem-vindas a mais um dia especial de podcast, esse super podcast que a gente traz sempre pessoas maravilhosas aqui de Orlando, imigrantes que contam as suas histórias de superação. Estamos aí, né, mais uma temporada e hoje eu quero trazer para vocês uma pessoa muito querida que eu conheci, me apresentaram. Ela se chama Bárbara e ela vai se apresentar melhor para vocês e a gente vai contar um pouquinho da trajetória, do trabalho que ela vem fazendo aqui em Orlando, tá bom? Prazer, Bárbara. Prazer. Muito obrigada por estar aqui no nosso podcast hoje. Prazer, brigadão pelo convite. Até que a gente conseguiu, né? Depois de um ano. Pois é. Olha só, a gente estava falando aqui, que engraçado, né? Tem pessoas que a gente vai tentando marcar, aí não dá certo, igual o último que eu gravei com a Fernanda. Eu falei, olha, fiquei um tempão convidando ela. E com a Bárbara, quando eu convidei ela pela primeira vez, ela estava de resguarde. Eu acho que eu tinha acabado de ter, alguma coisa assim. Tava nesse assim. E agora, hoje, ela chegando aqui, eu perguntei, né? Ela teve gêmeas, 11 meses as bebês delas estão. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu sempre trago esse assunto de mãe, de mulher, desse desafio, como que é lidar com tudo isso, né? E sendo empresária e tendo um negócio. Então, Bárbara, fala um pouquinho de você, né? Pro pessoal que tá nos assistindo te conhecer hoje também. Tá. Meu nome é Bárbara, hoje eu sou Bárbara Clapp, que eu casei aqui nos Estados Unidos, né, em Orlando. E aí eu peguei o nome do meu marido. Eu tô aqui há 7 anos e hoje eu tenho um estúdio de arquitetura e design. A gente trabalha bastante com essa parte comercial. Então, a gente trabalha para outros business. Então, a gente trabalha para construtoras, general contractors, business owners. Então, pessoas que têm restaurante, loja, spa, enfim. A gente trabalha com outro business. Não foi assim que a gente sempre trabalhou, mas já tem uns 3 anos que a gente está focado nesse mercado. Eu tenho 2 filhas, Melissa e Alexandra. A gente chama ela de Mel and Alex. E sou casada há 6 anos. Isso, que legal. E quanto tempo faz que você chegou aqui nos Estados Unidos? 7 anos. 7 anos. E desde quando você chegou, já foi assim? Foi. Já chegou com essa carreira consolidada? Ou como foi o start, assim, para começar? Não. Eu vim pra cá pra ajudar o meu pai a decorar a casa de vacation dele. Há 7 anos atrás não tinha tantas brasileiras e brasileiros decorando casa de vacation no estilo que a gente gosta, fazendo a casa de vacation como uma segunda residência. Tinha mais essas lojas que vendem os furniture packets, bota na sua casa, mas você só pode escolher mais ou menos o estilo. Certo. Aí meu pai não queria fazer isso, eu tava no Brasil entre empregos, meio perdida sem saber o que ia fazer na minha carreira. Ele, vai pra lá me ajudar. E aí a gente começou a ver, nossa, acho que tem outras pessoas que gostariam disso, tanto brasileiro quanto americano, e gostariam de ter uma casa mais personalizada e tal, algo que hoje é super comum, mas há 7 anos atrás não era tanto. E aí a gente montou um pequeno negócio onde eu ficava na parte da execução. No Brasil, eu sempre fui empregada, então eu não tinha a menor noção do que era tocar uma empresa. Então eu ficava na parte da execução, tinha uma designer no Brasil que cuidava da parte de criação e a gente tinha um corretor local que cuidava da captação de clientes. Então funcionava ótimo, eu ficava nos corre de montar uma casa de 8 quartos, 9 quartos, 6 quartos sozinha, porque na época não tinha equipe. Só que eu sempre tive vontade de voltar a trabalhar com arquitetura, né? Que decoração pode ser uma finalização do trabalho do arquiteto, mas geralmente é mais focado para o designer. E eu gosto dessa parte da arquitetura, de poder mexer na parte estrutural, elétrica, mecânica. Quebrar tudo. Quebrar tudo. Ou construir algo em algum lugar que não existe nada, né? Essa intervenção na paisagem da cidade é algo que eu sou mais apaixonada. Só que para você validar o diploma, a minha sócia até que pode falar melhor sobre isso, porque ela fez o mestrado aqui, tudo direitinho. Então, é longo o processo e muito caro. Então, na época, eu não falei assim, tem menor condições de fazer isso. Só que aqui tem a licença do General Contractor. Que, diferentemente do Brasil, aqui para você construir qualquer coisa, você precisa de um profissional que tenha licença para construir. Então, o engenheiro, o arquiteto, ele não pode construir aqui sem um General Contractor, que eu diria que é um empreiteiro do Brasil. Só que o empreiteiro do Brasil ele não é licenciado, aqui é uma profissão licenciada. Então, e é uma licença que só precisa de ensino médio. E vale o ensino médio do Brasil. Uau, que legal. Eu
Porque a prova para virar General Contractor, ela é só um dos pré-requisitos para você submeter o seu processo. Ah, tá. Então, e um deles é você ter experiência, mas a experiência do Brasil conta também. Conta também. Então, porque eu não tinha ninguém aqui para validar a minha experiência. Então, eu tive que correr atrás dos meus ex-chefes e tal, pedir cartas, projetos que eu trabalhei lá no Brasil, que tiveram a minha assinatura como cooperando e tal. Então, eu corri atrás disso tudo, juntei com as provas, são 3 provas que você tem que passar, e submeti o processo e tirei a licença de General Contractor. Para poder começar a trabalhar com a arquitetura em si, porque para você trabalhar nessa parte mais estrutural, você precisa de alguma licença. O ideal, como eu gosto de projeto, o ideal é que seja de arquiteto, mas a General Contractor foi um primeiro passo. E hoje eu tenho a minha sócia que faz essa parte da arquitetura, então eu consegui voltar porque realmente eu gosto e acho que sou melhor. Ah, isso é maravilhoso, porque eu né? não era muito boa na decoração, não. Eu não tenho muita delicadeza para ficar com um cliente, assim, horas escolhendo uma cortina, horas... Eu sou mais assim, o seu budget é esse... E a funcionalidade do material que você quer escolher é essa. Então, o melhor produto é esse. Tipo, bem objetivo. E o cliente do residencial, ele quer olhar, namorar e tal. Então, acho que eu meio destruí os sonhos deles. Então, por isso que até foi bom eu conseguir voltar pro que eu acho que eu faço melhor. Ai, que legal. Essa questão da personalidade, né? Quando a gente entende isso, é até um alívio, porque às vezes você se julga, ai meu Deus, eu não sou boa nisso, mas não é que você não é boa, é porque a personalidade realmente não é adequada para aquele perfil, né, de atendimento. Você tem habilidades melhor em outra área, que é mais objetiva, de que vai lá pra puff e vamos resolver, assim você já tem um olhar mais... E não dá pra ser bom em tudo. Exato. Eu acho que você acaba sendo bom naquilo que você gosta. É o que eu vejo em mim. Isso é maravilhoso. Quando eu não gosto do negócio, eu geralmente... E eu preciso fazer, tem um esforço tão grande pra eu conseguir ser mediana pra boa, que acaba tirando a diversão daquilo. Então, eu tento focar muito em áreas que eu gosto. Que você gosta. E foi descobrindo, assim, no caminho que você se identificou com isso? Você teve essa percepção? Ou desde o início você já sabia e você teve que ir para outros caminhos porque não tinha como? Você fala de escolher ser arquiteto ou aqui... Isso. Não. Eu tava também perdida nessa época de faculdade. A gente sai da escola sabendo o que vai fazer. Mas eu gostava de belas artes, de design, então, e é algo que diz, não dá dinheiro no Brasil, então meu pai estava de cabelo em pé, que eu queria seguir essa área. Só que aí eu fiz um intercâmbio aqui em Nova Orleans, e eu trabalhei, intercâmbio de trabalho, e eu trabalhei muito perto de um local que estavam reconstruindo casas pós-Katrina. Nossa! E o Burger King, que era onde eu trabalhava no Burger King, a gente tinha que levar comida pro pessoal que estava lá de voluntário. E aí eu vi os arquitetos trabalhando lá naquela época, achava que eu falei assim, vou fazer isso, vou virar arquiteta para trabalhar de voluntário pro resto da vida. Não cheguei lá ainda, mas eu falei, é muito legal esse negócio de ser arquiteto, coordenar essa equipe toda, ter as ideias, ter que descobrir o que vai fazer quando falta o material, mas entregar ainda pro cliente no prazo, mesmo sendo um trabalho voluntário, era uma empresa, assim. E eu fiquei lá 3 meses, então deu para ver esse trabalho. E aí eu voltei pro Brasil e falei, vou fazer arquitetura. E, cara, foi assertivo, porque a faculdade de arquitetura, ela não envolve muito você sentar e ficar olhando um professor falando. É muito projeto, trabalho em equipe, trabalho em grupo. Então, desde a faculdade, você testa e tem que conseguir trabalhar em equipe. Com pessoas que são diferentes de você. Às vezes você pode fazer com seu amigo, mas às vezes você tem que fazer projeto com pessoas que você nunca viu na vida, pessoas que sabem menos que você ou pessoas que sabem muito mais que você e te veem como um idiota. Então, desde a faculdade tem essa interação com pessoas que eu gosto muito. E eu amei a faculdade, assim. É uma faculdade difícil, é uma faculdade que você vira muito à noite porque você não sabe ainda coordenar os prazos. Hoje eu sei assim, eu tenho que entregar tal coisa tal dia, então tal dia tem que acontecer isso, depois isso, depois isso. Passo a passo, né? Na faculdade você não sabe isso. Aí você planeja que você vai ficar criando o conceito do projeto por 10 dias, só que você só tinha 3. Então você acaba tendo que virar muita noite para compensar essa falta de planejamento que você ainda não tem como estudante. Mas eu amei a faculdade, assim, só que no Brasil
Eu não sei se eu não me encontrei no Brasil ou se realmente o mercado naquela época não era tão legal. Acho que hoje pode estar melhor. E aqui você acredita que essa área ela é mais valorizada? Com certeza. Arquiteto licenciado aqui é semideus. Você falar que você é um arquiteto que ainda tem licença, porque tem muita gente aqui que se forma e fica no nível bacharel, mestrado, não tira a licença propriamente. Quando você é um arquiteto licenciado, você está na lista dos top pessoas para ser empregado. Isso é tão legal, né, de ver essas profissões em alta, eu acho. Hoje elas estão mais faladas, que é igual o Realtor, né? Eu vi uma moça falando que no Brasil ela não se sentia valorizada, na época também, porque agora tudo vai mudando, e eles trazem muito também o conceito daqui dos Estados Unidos para o Brasil, né? Essa visão. Igual aqui o Realtor, ele é muito valorizado, as pessoas, né, respeitam muito, é uma profissão que ganha bem também em todos os aspectos, e a gente percebe que isso vai levando tempo para o Brasil trazer também, né, isso, assim. Então, talvez seja isso, que naquela época, para você, não tinha essa valorização e hoje talvez já tenha um olhar diferente. Né? Aqui eu sempre me senti valorizada. Eu acho que serviços em geral são valorizados aqui, né? Exato. Que no Brasil já não é tanto. Não é nada. Então, você até sempre vê a diferença de quando você está negociando com um cliente brasileiro e quando você está negociando com um cliente americano. O americano, se ele não puder pagar o seu FII, ele vai falar, muito obrigada, fica para uma próxima. O brasileiro, ele fica, mas fulano faz mais barato. Mas isso aqui. Mas isso tudo só por isso. E aí você tem que explicar, né, o processo e tal. Eu espero que esteja melhorando. Eu acabei que, por caminhos da minha carreira, eu tenho muito cliente americano. Mas não tem nada contra trabalhar com brasileiro, só tem que, na hora da negociação, explicar para ele, olha, o que você está me pedindo parece simples, mas eu vou ter que fazer isso, depois eu vou ter que fazer isso. E isso aqui já deu 20 horas de trabalho só para começar. Porque aqui a gente sabe que é por horas, né? A gente é valorizado por hora e pelo trabalho que a gente entrega, então tem valor, né? Mas olha para você ver, a importância também. O seu pai tinha esse olhar também, né? Que essa profissão não é valorizada, não vai te dar, né, uma renda monetária legal. E realmente, hoje eu estava observando que tem até programas no Brasil que tá trazendo esse conceito do arquiteto para valorizar, para trazer esse olhar até da própria comunidade, dos brasileiros, da população. Então, eu vi um programa, não sei se você chegou a ver na rede nacional, que é onde tem um horário específico, onde a apresentadora vai nas casas e fala qual é o trabalho do arquiteto, o que ele faz, né? Qual é o olhar lá dele, o que ele entrega. Então, assim, você, no seu caso, o que você sente quando entrega um projeto para o cliente? Você pega um projeto do zero e entrega, assim, para ele. Como eu trabalho muito nessa área comercial, eu ainda consigo acompanhar mais do que eu acho quem trabalha no residencial. Porque o residencial, a pessoa tá morando lá, pode mandar mensagem falando, olha que legal. Mas o comercial, eu vejo as pessoas usando aquele espaço que a gente projetou e que em alguns casos a gente tocou a obra. Então, é muito legal ver quando a pessoa usa aquele espaço e tem aquela experiência da forma que foi pensada. Porque quando a parte estética, a parte de beleza, ela é uma consequência de um projeto muito bem estudado. Então, o cliente passa o briefing dizendo assim, olha, quando o meu cliente entrar aqui, eu quero que ele tenha essa sensação, eu tenho esse problema de estoque, os meus funcionários precisam se vestir em tanto tempo, enfim, todos os aspectos do negócio dele, e a gente tem que transformar aquilo num espaço funcional, numa obra limpa, que com tecnologia, porque eu acho que a gente sempre tem que estar trazendo para o cliente o que tem de mais atual. E aí a parte de design, ela flui muito fácil, até porque nessa área comercial o cliente já tem um brand, o cliente já tem uma identidade visual que não precisa ser criada do zero pelo arquiteto, a gente só tem que ver a materialidade que combina com aquela identidade visual que o cliente já tem. Então, eu e minha sócia, a gente fica trocando várias imagens. Olha, fulano sentou naquele lugar, fulano tirou foto naquele lugar. Então, vendo no espaço da forma que a gente imaginou. E às vezes também não dá certo. Às vezes a gente imagina que o espaço vai ser usado de uma forma e as pessoas têm outra ideia para aquele espaço, precisam usar de outra forma. Então, a gente também aprende com isso, sabe? Às vezes, isso aqui a gente deu uma forçada de barra, então no próximo... vamos respeitar mais como as pessoas usam o espaço e tal. Então, é muito fluido, né? O comportamento humano muda muito.
que hoje a pessoa quer fazer, de repente daqui a um ano já não quer mais. Então, essa área comercial a gente tem que sempre estar olhando o que está acontecendo, quem é o consumidor. É bem difícil quando você trabalha com uma loja que fala, eu atendo todas as idades. Putz, porque a menina de 15 anos, ela tem um comportamento de compra completamente diferente da senhora de 50. Então, tudo bem, você não é obrigada a nichar o teu público, mas você vai ter mais dificuldade de mostrar o que você tem para entregar. De melhor, de diferente, e acaba que você vai ter que investir mais, né? Mas, em geral, a sensação é a melhor possível, não é? Quando vocês entregam ali, tá pronto, terminamos o projeto. Sim, e eu e a Cia, a gente sempre também fala que, tipo, às vezes não dá tempo nem de... A gente está tentando criar processos de ter esse gostinho de entrega. Porque a gente entrega e fala, maneiro, adoramos, e já tem que partir pro próximo, já tá o outro engatilhado. Então, como é que a gente pode criar um processo de, poxa, olha o que a gente fez. É uma magia, né? Aquela que, tipo, olha, o antes e o depois, né? A gente vê isso muito no fim do ano. Quando a gente vai fechar e fazer um overview de como é que foi o ano, como é que foram as entregas, que a gente pode melhorar pro outro ano, a gente fala, a gente entregou isso tudo. Aí é que dá aquele choque. Uau, né? Quanta coisa. Aí que dá aquele choque. Então, a gente está querendo criar alguma forma de comemorar e também para a equipe comemorar, porque acaba que isso também flui para os nossos funcionários. Tipo, olha, foi ótima a entrega e tal, mas já segunda-feira já tem esse BO para resolver. Já pensa outra coisa, já muda. Porque é bem legal e, assim... O projeto tem toda essa parte de criação, de pensar em coisas novas e tal, mas o papel aceita tudo, né? Um projeto bem desenhado ajuda muito uma obra, mas na obra vão ter imprevisto. Vai ter falta de material, vai ter falta de pessoal, vai ter um profissional que a gente vai ter uma ideia e ele vai falar que aquilo não dá para fazer. Então, sempre tem problema em obra. Só que e ter problemas faz parte, mas como você lida com aquele problema sem sobrecarregar o teu cliente, sem falar para o teu cliente, e aqui é uma coisa bem diferente do Brasil, que aqui é tudo muito segmentado. No Brasil, o arquiteto ele pega desde da captação do cliente até decoração da casa do cliente, que aqui a gente chama de staging, né? Isso, exato. Aqui não. Aqui tem um profissional que faz a arquitetura, tem um profissional que faz o design, tem um profissional que faz a engenharia estrutural, o profissional que faz o MEP, que é Mechanical, Electrical and Plumbing, que é essa parte de ar-condicionado, iluminação, e dependendo do projeto tem até outros profissionais. E tem o General Contractor, que é o cara que constrói. Então... Dependendo do projeto, tem landscaping também, que é outro profissional. Cansei de trabalhar em escritórios no Brasil, que a gente fazia paisagismo também e tal. O arquiteto do Brasil, ele tá aqui não, aqui todo mundo sabe que cada um faz a sua etapa. E o cliente, ele fica no meio do caminho tendo que lidar com isso, tipo, não, mas isso é problema do paisagista. Não, mas isso é problema do que em português a gente chama de plumeiro, né? Do contractor de plumbing. Então, no estúdio, a gente tenta dar uma organizada isso para o cliente, porque o cliente não tem know-how para negociar com esses clientes, com esses profissionais todos. Então, se eu viro para o meu cliente e falar assim, não, isso é problema do seu engenheiro estrutural. Aí o engenheiro estrutural, não, mas isso aqui estava sem informação no projeto. Aí o cliente fica nesse vai e volta. Então, a gente tenta entrar em contato com o engenheiro estrutural dele, explicar, e se a gente achar que ele tem razão, a gente muda o nosso. Se a gente convencer ele muda o dele. Então, a gente tenta dar uma organizada nisso, porque ser cliente aqui é complicado, porque você tem que cuidar de tudo isso. Então, vocês trabalham muito com parcerias para poder ajudar esse contexto para o cliente, então? Não necessariamente, porque às vezes o cliente já vem com a equipe dele. E nós somos uma parte da equipe. Na verdade, não é nem parceria, é mais mesmo diálogo e compreensão entre os profissionais. Sim, se o cliente não tem ninguém, por exemplo, ele está precisando de um engenheiro estrutural, a gente acaba indicando alguém que a gente já trabalhou. Certo. Que a gente sabe que a comunicação vai ser fácil. Mas muitas vezes o cliente já vem com os profissionais que ele quer trabalhar e a gente é mais um desses profissionais na cadeia. E se o cliente chega e fala, não, eu não conheço ninguém, eu quero tudo, que vocês entregam tudo no exemplo, aí vocês fazem esse recrutamento desses parceiros que vocês têm conhecimento
A gente faz, mas a gente deixa bem claro que Vocês não preferem? Não é nem que não prefiro. A gente só fica bem claro que a gente vai pagar que ele vai pagar uma administração para a gente coordenar essa equipe toda. Tá. Dependendo do tamanho do projeto, o cliente quer. Por exemplo, a gente tem um projeto do The Village, que é um soccer club que tem lá na área do The Village, que é um projeto muito grande. Aí nós somos basicamente o hub para organizar todos esses profissionais que eles vão precisar. Certo. Mas um projeto, por exemplo, de um restaurante, eu não acho que justifica pagar um FII para ter uma pessoa só administrando. É basicamente coordenar todo mundo. E geralmente o General Contractor faz essa organização de onde está a documentação dos profissionais que ele precisa. Legal. Mas a gente faz para alguns clientes que estão bem perdidos, que querem cuidar de tudo. Às vezes tem uns que chegam do nada e não tem conhecimento, né? Sim, mas o problema é que a empresa não é a minha. Porque dentro da minha empresa, se eu tiver algum problema, eu vou falar, olha, isso aqui que tem que ser feito e tal. Quando é empresa de terceiros e eu tô só sendo a porta-voz do cliente, se o cara falar que não vai fazer ou fizer errado, eu não tenho muito o que fazer porque não é a minha empresa. Mas o cliente bota a culpa em mim. Entendi. Não, mas a eu te conto. Responsabilidade, né? E não deixa de estar errado. Se ele pagou para eu administrar, eu tenho que administrar. Só que se a pessoa falou, não isso não está incluso, isso não vou entregar dessa forma, eu só tenho como comunicar ao cliente e às vezes até ficar com prejuízo, porque, sei lá, não assinei o contrato, não li o contrato direito on behalf, como é que fala? Pelo cliente. Certo. É muito inglês aqui, gente. Não vai entender. É muito inglês. Atende praticamente 90% americano, né, Bárbara? A gente acaba atendendo. E isso foi algo que eu, desde o início, fiquei naquela dúvida. Porque eu falo inglês fluente? Falo, mas sempre vai ser minha segunda língua. Sim. Então, na hora de fazer a parte de marketing, eu fiquei na dúvida. Fala inglês ou não falo? Fala inglês ou não falo? Mas eu analisei que a comunidade brasileira aqui é grande, mas é um grãozinho de areia. Se você comparar só em termos de Flórida. Exato. Então eu falei, se eu ficar muito focada na comunidade brasileira, eu fico focada num nicho muito pequeno. Então vou botar a cara a tapa, eu vou falar inglês mesmo. E hoje eu consigo colher os frutos. No começo era um desastre, falava tudo errado, não sabia os termos técnicos, sabe? Certo. Mas hoje eu vi que é assertivo, porque a gente pega gente da Flórida inteira, já fez projetos em outros estados, em parceria com arquitetos locais, porque aqui as licenças são estaduais. Então você tem que ter licença de carro. Exatamente. Né? Então a gente tem aqui na Flórida, mas se a gente pegar um projeto em Atlanta, a gente pode fazer só a parte de design. A parte de assinar a estrutura e tudo mais, precisa ter um arquiteto local. Que engraçado, eu achei que era só para algumas áreas, mas eu já vi que é praticamente todas as áreas. Os estados, eles são diferentes, as leis mudam para o tipo de atuação, né? E cada... Eu vejo muito assim, a questão de, por exemplo, o pessoal de salão de beleza. O pessoal fala, não, se você tem licença na Flórida, mas não quer dizer que você tem a licença em tal estado, em outro estado. Para cada estado é diferente, né? Exato. Quando você tem um estado, fica mais fácil. Você não tem que passar pelo processo todo de novo para você ter a licença em outro estado. Mas você tem que entrar em contato com o órgão profissional do estado e se licenciar no estado. Pelo menos a arquitetura é assim. E a sua sócia, ela é brasileira ou é americana? Brasileira também. Que legal. Você conheceu aqui? E foi como assim que deu o start, vamos virar sócia. E foi acontecendo. Eu tava nessa fase de fazer vacation home, só que esse corretor, eu falei, nessa época eu só sabia executar, que era o que eu sabia fazer no Brasil. E aí o corretor que passava os clientes, ele parou de passar. Então, eu não sei onde estão os clientes. Mas como eu já estava, isso já devia ter uns 2 anos, tinha algumas pessoas que ainda me ligavam, porque eu fiz a casa de alguém, eu fiz a própria casa e tal. Aí ficava nessa indicação, mas era coisa bem pouca. E a minha sócia Simone, ela trabalhava para um contractor como secretária dele. Ela também é arquiteta no Brasil, mas estava trabalhando como secretária em algo remotamente próximo da profissão de arquitetura. E eu usava muito esse contractor, ele tinha uma loja de móveis, então eu comprava muito nele e tal. E aí eu conversava muito com ela para fechar as coisas. E a gente é muito parecida, tipo assim, nós temos a mesma idade, somos casadas praticamente ao mesmo tempo. Somos 2 arquitetas brasileiras e agora também tivemos filho praticamente igual. Então a gente tem muita coisa em comum na parte pessoal. Sim.
Então a gente estava saindo, se conhecendo e tal. E aí a parte de vacation home morreu mesmo, porque não estava vindo mais cliente. E eu comecei a trabalhar como babysitter e em catering. Falei, acho que não sei. Não tava nessa época eu não tinha planejamento nenhum. Era tipo, o que estava acontecendo eu ia fazendo. Então, pensar assim, eu quero voltar a ser arquiteta, nem pensava, eu só queria conseguir ficar aqui. Eu não queria voltar para o Brasil. Fazer algum jeito de fazer dinheiro e se manter. Eu não queria voltar para o Brasil. Aí eu lembro que surgiu um cliente que queria fazer uma reforma de um banheiro, só que eu nunca fui expert nessa parte de criação, eu sempre fiquei mais na parte de administração de obra. Aí eu falei com ela, você quer fazer comigo e tal? E aí a gente fez aí dali fez um outro, aí a gente falou, acho que a gente tem um negócio aqui, quer tentar? E aí a gente começou, mas com um projetinho assim, banheiro, quarto, umas coisas bem pequenininhas ainda nessa fase de decoração, até que um dia a gente sentou e resolveu levar a sério e aí conseguimos construir a empresa que temos agora. Ai, que legal. E qual que foi o maior desafio para vocês nesse tempo que vocês estão juntas assim? De cliente, eu falo, um cliente muito difícil, algo que vocês teve que sentar juntas e falar, e agora? Tem esse problema para resolver. Um desafio assim que marca e depois faz vocês crescer e dali daquele desafio traz vários aprendizados, assim. Eu acho assim, na captação de cliente ou lidar com o cliente? De modo geral, assim, o que mais marcou vocês? Eu acredito que sempre tem uma historinha que fala, nossa, aconteceu tal coisa, mas agora a gente aprendeu com isso e vamos... E foi até o que deu o gancho para eu tirar a licença de General Contractor. O primeiro projeto comercial que eu fiz foi para minha cabeleireira, Erika Suzuki. Ela deu total confiança, ela estava com uma parceria com uma moça que estava construindo um salão, onde ela ia trabalhar, e ela falou, faz. Só que eu tive que fazer parceria com... Parceria não, tive que contratar um General Contractor. E o cara era um desastre, era assim, um desastre. Ele não sabia... Ontem eu estava até no Orange County e eu estava resolvendo uma coisa de outro cliente. Eu falei, nossa, eu já vi muito aqui, as pessoas me odiavam, porque eu ia lá falar, o que aconteceu? Por que eu não posso começar a obra? E as pessoas repetiam, o General Contractor não está submetendo o projeto certo, está faltando essa informação. Então, assim, o cara não conseguia submeter o projeto. Quando ele finalmente conseguiu, ele não aparecia na obra. Quando ele aparecia, ele fazia tudo errado. Nossa. E aí eu falei assim, se a gente quer ficar se a gente quer atender os clientes nessa área, isso tem que ficar na nossa mão. A gente não pode depender porque a única coisa que eu podia fazer era, quando você vem, quando é que vai resolver isso? E ele mentia, me enrolava. Hoje eu vejo quanto ele mentiu pra mim, tipo, dizendo, não, tá tudo sob controle. E tava nada sob controle, tava tudo errado. Ainda bem que foi pra Erika, que ela foi super paciente, né? Que era uma pessoa que eu conhecia e sabia que eu tava fazendo o melhor que eu podia com o conhecimento que eu tinha naquele momento. E foi aí que eu comecei a estudar para tirar a licença de General Contractor, mas eu diria que essa obra foi porque era uma obra importante pra gente, era uma primeira obra comercial de uma cabeleireira que é conhecida aqui em Orlando, um lugar que ia passar muita gente da comunidade brasileira e eu não queria que as pessoas falassem, quem fez ali foi a Babi, essa porcaria aí foi a Babi. Eu queria que as pessoas gostassem e falassem bem da gente. Sim, mas foi horrível aquela obra, foi vexaminosa. Sim, e aí foi o grande aprendizado, onde vocês conseguiram tirar a melhor versão, né? Porque daí você conseguiu ir pra sua licença, estudar e se aprimorar. E não que a gente ainda não passe perrengue com isso, porque outro dia eu tava até revisando isso, porque a gente ainda tem que subcontratar empresas. Aí teve uma obra que o cara do plumbing não quis colocar aquele banheiro portátil. Era a vez dele entrar, ele não. Cada equipe bota o seu banheiro portátil. É assim que a gente faz no estúdio. Tem outras empresas que botam e todo mundo pode usar. Aí ele falou, não vou colocar porque tem um McDonald's aqui perto, a minha equipe vai lá, nananã. Passou 5 dias, eu voltei na obra, tinha, sem sacanagem, umas 30 garrafas de água cheias de xixi dentro da obra. Meu Deus do céu, gente. Parecia o laboratório do Quest. Aí eu liguei pro cara e falei assim, gente, não é possível que eu tenha que falar que isso não pode fazer. Você disse que a galera ia no McDonald's, por isso você não botou o banheiro aqui. Mas as pessoas não querem parar no meio do trabalho. Dessas historinhas assim de obra eu tenho aqui, Nossa, meu...
Surreal, né? Sempre tem essas pessoas. Mas, e a equipe de vocês hoje, como que funciona? São quantas pessoas? Ou fiquem vocês duas e aí a partir daí vocês vão pegando helps? Aqui em Orlando, a gente tá só nós duas agora. Porque como nós duas tivemos filhos, a gente parou nessa parte de obra. Porque a obra demanda muito de você estar lá. Por mais que a gente tenha pessoas experientes para olhar pra gente, quando dá algum problema, quando tem algum problema, tem que ser ou eu ou a Simone lá para resolver. E como a gente tá com um filho pequeno, não é algo... A gente não pode ter ainda mais situações inesperadas do que já os filhos já nos dão. Então, a gente parou com essa parte de obra. Então, aqui em Orlando, tô somando as duas. E aí, a gente contrata os arquitetos do Brasil que trabalham pra gente remotamente. Que legal. E aí, sempre vai dando super certo. Vocês têm no escritório de vocês algum espaço onde o pessoal vai para poder sentar e alinhar tudo? Sim, a gente tem um coworking em downtown que se chama Industries, que é um coworking super legal, vale a pena conhecer. E a gente tem um espaço lá onde a gente pode usar a sala de conferência, pode usar as áreas comuns e tal, então funciona pra gente esse coworking, porque é um espaço super bonito, super legal, tem a ver com o estúdio. Mas a gente não precisa ter aquele custo fixo de ter um espaço nosso. É um sonho, mas nesse momento, principalmente com essas crianças, não dá. Tá, e aí como que funciona? Por exemplo, o cliente entrou em contato com vocês, qual que é o passo a passo? Vocês têm um mapeamento para atender esse cliente? Ele entrou em contato, ele já dá direto com vocês, faz ali o que ele deseja? Tem uma cobrança nessa primeira consulta? Não tem? Explica um pouquinho, assim, para entender. Às vezes, tem pessoas que às vezes nos assistem e ela não tem a mínima ideia, sabe? Assim, às vezes tem uma vontade, tem um desejo, vai falar, mas como será que funciona? Vamos dizer que a gente vai falar para um leigo agora aqui que deseja contratar o trabalho de vocês, como que é? Então, geralmente os clientes entram em contato pelo site ou por alguém que recomendou, né? Tá. Geralmente, eu atendo todos os clientes. Eu falo pessoalmente, por exemplo, se manda um e-mail, eu já vejo o que precisa e tal, e tento marcar um call. Porque o que a gente faz é um pouco complexo, né? Então, não tem como você virar para mim e falar assim, eu quero uma loja de tantos square feet no Florida Mall. Tá bom, mas loja de quê? Quantos funcionários? Quando é que a obra tem que estar pronta? Quando é que o projeto tem que estar pronto? Quem é que vai lidar com o mall? Sou eu, sou você? Você quer que eu inclua isso no meu fio? Ou é você? Eu te entrego os projetos e você lida com o mall? Enfim, tem essas pequenas perguntas que eu preciso saber para conseguir montar a proposta baseada no que você me contou, quantas horas de trabalho vão ser. Quantas pessoas eu vou precisar na equipe. Então, por exemplo, se eu preciso disso pro mês que vem, eu vou ter que botar pelo menos 4 pessoas para trabalhar. Tenho 3, 4 meses, eu posso botar menos pessoas, alivio o valor do nosso FII e consigo entregar no prazo com qualidade também. Então, tem sempre um primeiro call pra gente, e até pra se conhecer e ver se a gente tem empatia, né? Certo. Porque a gente fica com o cliente bastante tempo. Mesmo depois que a gente entrega o projeto, a gente tem que ficar ali com o cliente na fase de obra, porque pode ser que ele precise de alguma coisa. Então, é um relacionamento, vamos dizer assim, de médio prazo. A gente fica com nossos clientes de 3 a 8 meses, pelo menos. Então, para ver se tem empatia, para ver se você gosta da minha forma de trabalhar. Eu gosto de fazer as coisas com calma. Tem cliente que quer resolver tudo por e-mail ou text message. Não vai dar para funcionar comigo porque eu preciso explicar para você o que está acontecendo, para você entender o que está acontecendo e depois não me ligar desesperado que deu alguma coisa errada. Não deu errado, que você não entendeu o que eu te expliquei. Então, acho que tem essa empatia importante. Hoje eu tenho esse luxo, tá? No início era o que vinha. A pessoa me ligava, você tá disponível? Tô disponível, que não sabia nem o que o cliente estava querendo. Mas eu fechava tudo. Hoje eu conquistei esse espaço onde eu posso ter essa empatia com o cliente, ter certeza que a gente tem a mesma linguagem para trabalhar. Você consegue distinguir, legal, eu posso te atender, ou não, eu não posso te atender. Sim, né? Porque tem cliente que tá muito, muito perdido. Ele não tá precisando de um arquiteto, ele tá precisando de um business manager, alguém para tirar licença para ele, licença de business, não de um arquiteto. Tem cliente que ainda não sabe o que vai fazer com o espaço. Então ele gostaria de conversar para saber assim, eu aluguei um espaço que estava com um valor ótimo, o que eu faço aqui? Eu falo,
Eu não sei. Então, eu falo assim, então, acho que você podia consultar o DB, porque tem um órgão que você consegue saber os business que tem na região. Então, você pode ver, olha, sei lá, não tem uma sorveteria aqui. De repente, vai ser bom abrir uma sorveteria, mas eu só vou falar isso. Gente, que engraçado. Então, já chegou até esse nível de chegar para perguntar o que montar no local. Tipo, o que você acha que eu consegui esse local que tá com um preço legal? O que você acha que vai dar certo aqui? Eu não sei. Eu falaria de enxerida, mas saber eu não sei, não. Tem cliente que aluga espaço que não é permitido o que ele quer fazer. Então, nessa entrevista, ele me manda o endereço. Aí ele fala, eu quero abrir, sei lá, uma empresa de tatuagem. Aí eu vejo, mas nessa região não é permitido. E ele já alugou o espaço. Nossa. Aí, o que eu faço? Eu falei, olha, eu não sei o que você faz, porque não é minha área. Mas quando você mas os business são permitidos nesse local, são esse. Aí, às vezes, eles voltam conseguindo, porque dá para você, dependendo do que for, talvez dá para você pedir com a cidade para acrescentar. Entendi. Mas, ou então eles voltam querendo outro business, ou então voltam porque conseguiram rescindir o contrato e alugar em outro lugar. Então, por isso que é importante essa conversa, entendeu? Porque você vira para mim e fala, tem um espaço assim, tanto square feet quanto você faz, e se não der para fazer? E se o seu prazo não for o que eu posso entregar, enfim, ou o que eu tenho para entregar não é o que você realmente precisa. Sim, nossa, isso é muito importante. Eu tenho uma empresa que ela é gestão nessa área da beleza, estética e saúde, só nesse nicho, né? E aí a gente tem equipe e profissionais para cada área. E tem um que ele é só para mapeamento. Para mapear aquele local, se ele é um lugar legal, se pode, se tem visibilidade, toda essa parte, né? E aí depois que vem pro cliente, aqui é um lugar legal, aqui assim. Então, é falta de fazer um mapeamento, né? Então, olha a importância da consultoria, né? Não, com certeza. E bom saber que você faz isso, porque a gente atende muito esse escopo de pequenos e médios empresários. Então, às vezes é a primeira vez que a pessoa tá fazendo aquilo. Eu já peguei cliente, assim, que falam, porque o meu amigo disse que eu consigo abrir uma pizzaria com $60 mil. E só para você construir uma cozinha, no mínimo, no barato, $200 mil. Exatamente. Aí eu falei, eu posso fazer o projeto, porque eu não sou responsável por essa parte. Mas eu te digo que você não consegue abrir uma pizzaria com esse valor. Então, por isso que é importante essa conversa. Sim, porque, assim, o que adianta ele me contratar para um projeto que ele não vai conseguir fazer com o budget que ele acha que ele vai gastar? Não, é tão, assim... eu já vi muitos casos, né? Principalmente brasileiro, que vem para poder investir, que abre um negócio e não contrata um consultor, principalmente específico da área. A nossa área é nichada por causa da nossa experiência, mas o pessoal que trabalha com a gente, igual essa parte de mapeamento também, tem uma pessoa específica para fazer isso, outra específica só para desenhar o business plan, tipo, para fazer todo o contexto, da parte do financeiro, para saber se aquele negócio vai dar retorno, quanto você vai investir. Eu choro de felicidade quando o cliente vem com isso. Porque eu tenho que fazer mais ou menos isso para conseguir projetar para alguns clientes. Porque tem cliente que ele vem tão cru que eu não tenho informação suficiente. Então, a nossa equipe mesmo, vamos lá, quem é o concorrente? O que a galera que gosta disso tá usando agora e vai querer daqui a algum tempo? Tem muitos clientes que já fazem isso há muito tempo e tal. Então, ele já vem pra gente. Olha, eu preciso de um espaço assim, que daqui a 5 anos vai estar com essa cara, o meu público é esse, minha identidade visual é essa, minha mensagem é essa. É maravilhoso. Maravilhoso. Mas a gente também pega muito cliente que tá começando. E a gente atende, tá? Porque a gente já foi essa empresa há um tempo atrás. Exato. Então, e esses profissionais não tem quem atendam eles. Porque se eles baterem num escritório fadarástico aí, que fez um monte de coisa, ele nem vai passar perto de um projeto de uma pessoa que está começando. Então, a gente gosta de atender, é muito legal ver e é muito legal ver esses business daqui a 5 anos, tipo, como começou bem. Exato. Começou pequenininho, só com o sonho, né? Porque não adianta, quando você tem essa visão empreendedora, gente, é surreal, né? Quando você encontra pessoas que estão dispostas a ajudar, como vocês fazem com esses clientes. E saber que começou agora, daqui a 5 anos, a pessoa já tem aquela visualização de como vai estar o negócio. A gente teve que fazer logo para cliente, porque ele não tinha logo, não tinha identidade visual. Nossa. E o cliente gostou e ficou, usou ela usou ela de verdade pro business. E qual que é, assim, o nicho que mais chega para vocês? Qual é o nicho que mais vocês atendem?
Nossa, é tão misturado, mas eu diria que a gente até hoje fez mais projeto de restaurante. Restaurante. É o que mais chega. Mas a gente já fez retail, já fez salão, já fez estudo de eyebrows. Fez bastante coisa nessa área da beleza também. Legal. É que aqui também é nichado, né? No Brasil, você vai num salão, tem todo mundo lá. Aqui não, tem o lugar que você vai se depilar, tem o lugar que você vai fazer a sobrancelha, tem o lugar que você vai fazer a boca. Enfim, é mais fácil encontrar. É difícil você encontrar um spa completo, né? Hoje em dia tá muito assim, aberto e cada um entrando... você é especialista em sobrancelha. Você é especialista em lip nose. Vai por aí em diante. Mas deixa até uma dúvida que eu tenho, porque é um achismo de ter trabalhado com outros business. Mas não é porque as licenças são conflitantes? Porque eu já fiz um salão de beleza que, por conta da estrutura que a gente teve que construir pro salão de beleza, ele não podia ter o quê? Agora eu não vou me lembrar, mas tinha um outro business que era na área da beleza que não podia ter por conta dos químicos da parte de salão. A facial é diferente da corporal. Então, tipo assim, a parte facial ela é a mais prática para quem quer entrar na área da beleza e ter várias coisas juntos. Mas agora a parte corporal, ela exige umas licenças específicas, diferentes, a pessoa tem que estudar mais, então assim, tem coisas que não pode misturar, ou você tem que ter uma pessoa com uma licença que abrange tudo, né? Então assim, a pessoa para ter uma formação que abrange tudo o que a estética oferece, ela demora um certo tempo. Então... eu lembro que eu tive um conflito nesse no salão, porque agora eu esqueci, eu sei que tinha um salão que fazia tintura de cabelo e tal, e eles queriam abrir alguma coisa de estética, assim, facial ou corporal, só que tinha que ter uma distância de tantos feet para a área de cabelo e não tinha isso no espaço. E aí eu tive que falar para o cliente, olha, a sua ideia de negócio não funciona nesse espaço, porque não tem essa distância entre um ou outro. Exatamente. Então também tem essa questão acho que acaba que é muito segmentada por causa do conflito de licença. Tem várias, essa área assim, ela tá cada vez mais, eu falo, teve agora até no Brasil uma votação para trazer esse conselho de estética, né? Porque a estética ela cresceu muito, então assim, cada vez mais eu falo que a oportunidade está aí. Mas para você ter um local específico para se tornar um spa e ter tudo ali dentro, aí você tem que entrar com parcerias. Entendi. Não, eu falo que é o melhor jeito. Daí você, às vezes a pessoa quer é uma marca só para isso. Às vezes é mais fácil você unir aquele pessoal que você tem habilidades igual vocês são sócios, trazer pessoas que vai lutar por uma marca só e vai dividir aquela lucratividade para fazer um espaço só, né? Em vez de querer ter várias marcas específicas. Porque é difícil, às vezes, por exemplo, a gente que é mãe, a gente quer o quê? Chegar num lugar, eu acho, e já ter tudo ali, né? Imagina, eu ter que sair daqui, eu fiz a mão e o pé, agora eu vou pro lugar onde vai fazer o cabelo, Então isso é muito complicado. E quando todas as licenças se casam e todo mundo fala uma língua só e monta um negócio assim, eu acho que é muito legal. Sim, é super prático. Mas realmente a gente encontra alguns problemas para conseguir projetar o espaço onde todos esses serviços diferentes consigam ser aprováveis. Exato. E por isso que eu falo que buscar os profissionais corretos elimina várias dores de cabeça. Porque assim, a licença que se tira para construção é o permit de obra, de construção. O permit do business é outro. E o permit de construção é uma das documentações que você vai tirar para o business. Aí vamos lá, fiz a reforma maravilhosa, quando você submete, fala assim, o espaço não está adequado para você ter esse tipo de licença de business. Aí a obra já está pronta, o que você vai fazer? Então, eu já tive cliente que ficou chateado comigo com isso, mas eu falei assim, essa área não é minha. Você me falou que ia fazer esses serviços. Eu criei um espaço para esses serviços. Se você quiser acrescentar outro, por causa de uma oportunidade e tal... Como é que eu ia saber para te avisar que o espaço não poderia atender esse serviço, entendeu? Então, são permits diferentes, porque a gente fica achando que tem cliente que acha que tudo é o mesmo permit, mas não é. Então, é bom sempre estar com a licença do business junto com o teu andando junto com o teu arquiteto para passar essas informações. Por exemplo, quando a gente vai fazer restaurante, tem restaurante que é restaurante mesmo, com uma full kitchen, que entra embaixo da asa do DHR, certo, que é Department Hospitality and Restaurants. Mas quando você vai abrir um restaurante mais ou menos tipo vamos dizer assim, um Starbucks, um Paneira, sim, ele entra dentro de um outro departamento que tem outras exigências. Então, isso tudo tem que ser decidido antes
de começar a obra, antes de começar o projeto. Qual é o tipo de business que você vai querer? Eu queria começar com um paneiro e depois queria virar um full kitchen, né? Um restaurante. Tá. Então, você tem que pensar na sua obra agora para esse futuro. Porque senão depois você vai praticamente botar sua cozinha abaixo e fazer outra para conseguir se adequar à regulamentação desse outro departamento. É complexo. É complexo. E olha, por isso que fala, você ter um plano de negócios é o principal, eu acho, para começar. Porque daí não causa todo esse transtorno depois, né? Eu acho que dá clareza do passo a passo, né? Exatamente. Porque o cliente fica muito perdido, houve informação de muitos profissionais diferentes, que não vou dizer que eles estão errados, mas, por exemplo, o que eu tô falando é da minha experiência com meus clientes. Certo. Mas essa parte de licença e tal, pode ser que tenha outros desdobramentos que eu nem sei, porque não é a minha área. Se você quiser falar de permit de construção, eu vou saber explicar o que você precisa ser feito. De licença, eu só sei das experiências dos meus clientes, que às vezes tiveram dificuldade para tirar as licenças, ou que tiveram que pedir uma modificação de projeto para atender o órgão que eles iam tirar a licença. Então, eu falo isso da experiência de trabalhar com meus clientes, mas não que eu sou especialista em tirar a licença de business. Entendeu? Certo. E para o pessoal que está nos assistindo, de repente, eles vão olhar no seu Instagram depois, o trabalho que vocês vêm fazendo, e se eles tiverem desejo de contratar o trabalho de vocês, mas não para a área comercial, para a área residencial, na casa, ou dentro de algum um escritório, enfim, alguma coisa, vocês também recebem esses clientes ou vocês já estão fechados para isso? Hoje, atualmente não é o serviço que a gente tem para oferecer, entendeu? Então, certo. A gente foca mais... na verdade, a gente trabalha para outros business. Então, se você for um construtor que comprou um lote e quer construir uma casa do zero, se você for um general contractor, está com um cliente que quer construir uma adição, quer fazer uma modificação de layout na casa, se você for um dono de business, restaurante, retail, beleza, qualquer tipo de business... a gente tá focado nessa área hoje em dia. Tá certo. Então tá bem claro, viu, gente? Ó, vocês aí da área comercial. Porque são processos muito distintos. Mas é bom, né, a gente deixar isso claro, principalmente para quem tá conhecendo. Porque, legal, Não, gente, calma aí. É comercial, área comercial. E é até melhor, porque te traz mais... confiança cada vez mais, porque vocês vão ficando focados naquilo e isso vai trazendo mais, né? E não tem nenhum lugar, assim, as regras estão lá, o Florida Building Code está lá, mas muito se aprende no dia a dia, entendendo as peculiaridades de cada projeto. Então, cada vez que a gente faz mais a gente bota um tijolinho na nossa experiência e tipo, isso aqui é mais eficiente fazer dessa forma, isso aqui deu errado, não vamos fazer assim de novo. Então, por isso que também acho que é mais legal, porque são processos muito diferentes do residencial, do comercial. Então, acho difícil uma empresa que... Acho que deve existir, com certeza existe. Mas pra gente ficaria muita coisa ter que cuidar de processos tão diferentes. Verdade. E, Bárbara, em algum momento, desde quando você começou o business, né? Você, a sua parceira... Teve aquele momento de vontade de desistir, de abrir mão de tudo, um momento de dificuldade que você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo? Vamos desistir desse negócio? Não, os momentos de dificuldades que eu tive, eu sempre consegui entender que foi falta de maturidade pro business, porque o mais difícil é você tocar um business, né? Você é arquiteta, a gente já sabe fazer. Mas o mais difícil é coordenar a equipe, cuidar de cliente e ao mesmo tempo tá captando o cliente. Então, cuidar de financeiro, aí o contador manda, tá faltando documento tal. Fala, não acredito que vou ter que parar para ver isso. Então, essa parte de administração de business é um desafio e toda vez que deu alguma coisa errada, eu vi que foi algo que eu ou não sabia ou deixei de lado porque não estava a fim de cuidar daquilo naquele momento, ou que precisava melhorar. Falar assim, tá bom, foi bom, mas poderia dar menos trabalho isso, então o que eu posso fazer para melhorar? Então, todos os perrengues que eu passei, eu vi que foi por falta de experiência e que dava para consertar. Então, eu nunca tive vontade de desistir, eu gosto bastante do que eu faço. Sempre foi positiva nesse quesito. Eu gosto muito, entendeu? Então, sempre o resultado... Já te tomando prejuízo, já fui processada, mas sempre vendo, fez errado. Essa parte do processo foi assim, antes, eu já era general contractor, e tinha uma cliente que falou assim, ainda atendia residencial nessa época,
Não tô com tempo para tirar permit, faz sem permit. E é aquela época que eu pegava tudo que era cliente, porque não tinha como dizer não. Não precisa de permit. Eu falei assim, olha, aqui a sua área é muito visada, vão ver, vão te denunciar. Se denunciar, pode deixar que eu me viro, não tem problema, não vou fazer. Aí fiz. Aí não foi nem que denunciaram ela, foi que a obra atrasou e ela atrasou 2 semanas e ela teve que ficar num Airbnb por 2 semanas. Aí ela falou assim, então, eu falei com o meu advogado, ele disse que você tem que pagar esse Airbnb que eu fiquei. Eu falei, não vou pagar o seu Airbnb, a obra atrasa, o seu prazo era apertado. Eu falei isso desde o início e tal, nananã. Aí ela me processou alegando que eu fiz uma obra ilegal. Uau. Aí eu falei, poxa, mas você sabia? E ela não tá errada, porque eu fiz uma obra legal. Mas eu falei, olha, foram 3 meses que eu achei que ia entrar um buraco, que eu ia fazer um buraco no meu estômago, porque eu já tinha licença, então eu podia perder a minha licença. Sim. E o meu negócio ia todo abaixo, porque eu fui confiar na palavra de uma pessoa e tal. Eu estava completamente errada. Depois o advogado que eu tive que contratar para me defender, olha, o que eu tive que ouvir dele no telefone, porque, assim, estúpido, né? Mas naquele desespero de tá tudo dando certo, vamos pegar o próximo cliente, não vai dar problema, nananã. No fim das contas, ela desapareceu. Eu acho que ela não conseguiu terminar de pagar o advogado dela, porque é caro. Nessa brincadeira, eu tive que gastar uns $10 mil de advogado. Nossa. Pra me defender. Porque era causa ganha. Ela tava certa. Sim. E aqui tudo funciona, né? Não adianta. E o máximo que ia acontecer era eu ter que devolver... O mínimo que ia acontecer, eu ter que devolver todo o dinheiro da obra dela, que eu não tinha na época. Então, foi um nervosismo e tal. E aí, então, eu tô dando um exemplo de, tipo... Não tive vontade de desistir, porque foi uma imbecilidade minha. Então, pode ter certeza que não vai acontecer de novo. Então, já tive clientes que também vieram nessa linha. Vamos fazer a obra sem permit? Eu falei assim, não tem... Tá, pode ser obra de $1 milhão, não vale a pena o sufoco de você ser denunciado, de você passar um perrengue... E perder a sua licença, perder a sua carreira, perder a sua reputação, entendeu? Não vale a pena, não tem dinheiro que vale a pena. Isso aí, o segredo para não desistir é amar o que faz, porque pelo que eu percebi é isso, independente, você tava lá tão animada, querendo fazer tudo, abraçar tudo, porque era o desejo, a vontade que você tava de conquistar e tudo mais. E é isso, eu acho que é sonhar, vontade de conquistar, garra, né, persistência, pode ser os perrengues que for, igual você passou alguns aí que você falou, mas claro que deve ter vários e sempre vai ter no caminho de um empreendedor, né, Bárbara? E deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, que deseja começar a empreender e que às vezes tem medo do que vai vir, porque é difícil, e porque é aquilo, e tá com um sonho adormecido, e também é mãe e mulher, porque eu falo que o público que mais nos assiste aqui é mãe e mulher. O que você diria de mensagem para que elas possam refletir e que você teve também que refletir antes de tomar essa decisão de empreender como mulher, enfim? A mensagem que eu deixaria não desiste, porque dá muito trabalho. Você, como a dona do negócio, você vai ter que entender de tudo e saber tudo que está acontecendo. Mas quando começa a dar certo, você começa a conseguir contratar uns profissionais melhores do que você naquela área. E aí você só tem que... Não é que é só, mas você tem uma pessoa para dividir aquela responsabilidade. Eu comecei a botar a cabeça para fora d'água aqui com 5 anos de empresa. 5 anos às vezes é difícil, acho que não vai chegar, que não, meu Deus, esse perrengue todo, tô trabalhando, tá sobrando $1.000 na minha conta. Mas o início é assim mesmo. Mas se você gosta, se você ama, se você vê que você está impactando a vida de uma pessoa, vale a pena continuar, e você vai ver que você vai se juntando com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que pensam a mesma coisa que você, e vai acertando cada vez mais e vai podendo contratar profissionais melhores. Eu acho que é uma coisa que fez muita diferença para mim, poder contratar uma pessoa melhor que faz a parte de MP Plans, uma pessoa melhor para me ajudar no marketing, que antes era tudo então eu fazia tudo mais ou menos. Hoje... Delegou, né? Você aprendeu a delegar, né? Sim. E não tenha medo de delegar. Não tenha medo de delegar, porque eu acho que você tem que sempre ouvir o seu instinto, porque eu já contratei pessoas que falaram, não, vamos fazer por essa... que aqui é melhor. Mas aquilo não conectava comigo, não conectava com o que eu achava que o meu cliente merecia, não conectava com o que eu achava que a minha empresa tinha que representar. Então eu falei, muito obrigada, mas vamos fazer dessa forma aqui. Errei.
Mas também acertei bastante. Eu trabalhei com muitos arquitetos no Brasil que já estavam fazendo isso há 30 anos. Então, eu quero chegar nesse nível de excelência. Eu acho que se eu não desisto do que eu faço, não fico bored, né? Tipo, cansada do que eu faço, porque eu me inspiro nessas pessoas que estão fazendo isso há 20, 30 anos. E aí você tá com a excelência que o teu cliente merece, entendeu? Pô, você já viu de tudo. Nada mais surpreende. Você vai conseguir atender o teu cliente com a excelência que ele merece. Ai, que legal. E deixa uma mensagem também para sua sócia que não veio aqui hoje, não pôde estar aqui, enfim. Sai desse casulo aí. Ela só tem um e não sai de casa. Mas ela não tem tanta ajuda quanto eu tenho. Deixar uma mensagem para ela? Uma mensagem para ela. Vê se você vem aqui, é super legal, que para ver a sua parte da empresa também, como você lidou com isso tudo. A gente veio pra cá com histórias muito parecidas, mas... o olhar, né? Eu falo que cada um tem um olhar, né? Mas a conexão tá ali, ó. Exato. E força na peruca, que a gente ainda tem muito trabalho para acontecer. Com certeza. Eu sou mãe de 3, gente. Calma lá, que tudo dá certo. Mas eu tô muito feliz, né, por receber a Babi e conhecer um pouquinho da história dela, da história da empresa. Como que é o nome da empresa mesmo? É Estúdio 58. Estúdio 58. A gente vai deixar o Instagram delas. Vocês, por favor, vão lá. Comecem a seguir. Se conhecer alguém que está precisando do trabalho delas, compartilha, né? Não só o vídeo, mas o Instagram para vocês conhecerem o trabalho dela. E eu falo que é uma alegria pra gente, da comunidade brasileira, conhecer profissionais assim tão éticos, tão responsáveis, que fazem com tanta excelência o trabalho, que se preocupam em entregar o melhor. E tá em outro país, porque eu falo assim que quando a gente vem para outro país, a gente recomeça em tudo, né? Igual até você se reencontrar. Mas quando você se reencontra e você se dedica a entregar o seu melhor, passa aí 4, 5, 6 anos, passa muito rápido. E aí você começa a colher os frutos e a gente se sente, assim, orgulhosa, né? De ver pessoas assim como vocês, que é um exemplo para nós hoje. E como você vê outros profissionais lá fora que estão aí há 30, não sei quantos anos, aí eu falo que a geração que tá vindo também vai se inspirar em vocês. Então eu acho que é legal a gente permanecer firme e forte, saber que não é fácil, porque não é para ninguém empreender, né? Você tem, igual você falou, é uma estrutura que você não pensa só em si, é em várias pessoas. E aí quando você se permite a confiar em outras pessoas, mas que sejam pessoas que também têm os mesmos valores e princípios, porque se você contrata um profissional igual aquele que não tá nem aí, que não tem horário para ir na obra, aí não dá. Mas se você encontra uma pessoa que tá ali, não, é assim, Babi, vai ser assim. Então, né, aquele parceiro firme, responsável, com o mesmo ideal, vale a pena e aí tudo flui, né? Eu costumo dizer para supers que é isso, a gente, é muito difícil quando a gente não quer aceitar ajuda, né? E isso não é só para nossa vida pessoal. E não desiste, porque você vai esbarrar com muita gente que é ruim mesmo e que não tá nem aí, ou que tem outro objetivo e só tá fazendo aquilo porque não arrumou nada melhor. Mas quando você encontrar a pessoa que é alinhada com você, que alívio que dá. Então, agradeço. Ela existe, essa pessoa. Existe. Não é porque encontrou a mal que você vai desistir, só foco na sua meta, naquilo que você sonha, porque não é porque você encontrou aquela pessoa que não tem aquele propósito, né? Não quer dizer que você não vai encontrar que tem igual você encontrou. Então, é sonhar junto, é caminhar junto, é pegar as pedrinhas aí, montando o que tem que fazer, chutar, enfim. A mensagem é essa, não desistir. E um beijo pra vocês. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. E até o próximo vídeo, supers. Tchau. Tchau, tchau.